Olá, colegas e amigos do IBDR. Meu nome é Cássio Cavalli e é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre recuperação judicial de empresas. O tema sobre o qual eu gostaria de conversar hoje é a alienação de ativos na recuperação judicial de empresas. Como todos sabem, é muito frequente que planos de recuperação judicial constituam unidades produtivas isoladas, UPIs, nas quais se incluem ativos da empresa devedora, de tal maneira que essa empresa devedora possa vender judicialmente esses seus ativos. A venda da UPI no âmbito da recuperação judicial é feita sem sucessão para o adquirente, de tal maneira que há melhores condições de se precificar o ativo que está sendo alienado, ao mesmo tempo em que há um aumento do valor pago pelos ativos vendidos sob a forma de UPI. Isso é muito bom e tem sido louvado por todos em matéria de recuperação judicial de empresas. No entanto, a venda de UPI ocorre apenas após a deliberação, a aprovação e homologação de um plano de recuperação judicial. Isto é, em momento muito posterior ao ajuizamento da recuperação judicial. Porém, empresas em recuperação judicial são, na dicção dos norte-americanos, melting ice cubes, isto é, cubos de gelo derretendo. Assim que pedem recuperação judicial, começam a derreter, começam a perder o seu valor. E quanto mais demorado for o processo de recuperação judicial, maior será a perda de valor dessa empresa em recuperação judicial. Daí porque, idealmente, nós deveríamos possibilitar que as empresas em recuperação judicial vendam os seus ativos não somente após a aprovação e homologação de um plano de recuperação judicial, mas que as empresas possam vender os seus ativos no momento imediatamente posterior ao começo do processo. E esta venda deve ser feita sem sucessão para o adquirente. E daí vem a questão: será que o artigo 66 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que trata da venda sob autorização judicial, contempla essa hipótese de venda sem sucessão? Na minha opinião, não há dúvida de que sim. E por que razão isso? Pelo fato de que os processos de falência e de recuperação judicial são orientados por uma principiologia que foi expressamente mencionada, inclusive, na exposição de motivos da lei. Dentre os princípios se incluem a preservação da empresa, mas também o princípio da maximização do valor dos ativos da empresa devedora. A razão pela qual se busca maximizar o valor dos ativos da empresa devedora consiste em que, de um lado, tutela-se assim a empresa e a sua preservação, e, por outro lado, aumenta-se o valor que ingressa na empresa devedora para que ela possa pagar mais os seus credores. Ou seja, é necessário que nós, então, interpretemos a Lei 11.101 de modo a promover as finalidades de preservação da empresa e de maximização do valor dos ativos da empresa. Pois, nesse caso, nós então devemos enxergar no artigo 66 uma hipótese de venda dos ativos da empresa em recuperação judicial, com autorização judicial, feita sem sucessão para o adquirente. E essa venda pode, eventualmente, envolver a alienação de todos os ativos da empresa devedora. Será que pode? Pois, nos Estados Unidos, de onde nós importamos o modelo que serviu de base para a disciplina da recuperação judicial, isso é possível. A GM, por exemplo, quando em 2008 começou o seu processo de recuperação judicial, em verdade processo equivalente à recuperação judicial regulado pelo Bankruptcy Code norte-americano, pôde, muito antes de um plano de recuperação judicial, embalar todos os seus ativos numa única sacola, que não era uma UPI, e vender todos os seus ativos, que envolvem a marca GM, contratos, desenhos industriais. E esse conjunto de ativos que constituíam toda a empresa foi adquirido por um terceiro, no caso o governo norte-americano, que depois cuidou de transferir o controle da empresa a terceiros. Desse modo, foi preservada a empresa GM, foram preservados contratos de trabalho, contratos de fornecimento e assim por diante, e ao mesmo tempo se obteve o maior valor de venda da empresa ou dos ativos da empresa, de modo que os credores tiveram o melhor retorno possível no processo.
certamente um retorno muito melhor do que teriam caso tivessem que aguardar até a aprovação de um plano, homologação e venda judicial de um plano, muito tempo depois, em que os ativos, então, nesse caso, seriam vendidos a um preço bastante inferior. Pois eu creio que nós podemos, pela atuação da jurisprudência, conferir segurança à alienação judicial de ativos feita na recuperação judicial antes mesmo de um plano de recuperação. Para tanto, basta que os juízes decidam, no momento da autorização da venda de ativos, que a venda será feita sem sucessão para o adquirente e que essa venda sem sucessão é também refletida no edital de venda de ativos sob autorização judicial. Desse modo, assegura-se amplo controle jurisdicional sobre a decisão de alienar ativos, ao mesmo tempo em que, uma vez autorizada a venda desses ativos, se possibilita uma venda que maximize o valor dos ativos e preserve a empresa. Pois nós fizemos tantas coisas importantes e úteis para a recuperação judicial por meio da atuação da jurisprudência. Eu creio que este é mais um passo que nós temos que dar. Pois, confiando na jurisprudência e em todos os colegas que têm a paciência de me assistir hoje, eu me despeço. Foi um privilégio e espero que em breve possamos estar juntos conversando sobre a matéria que é encantadora. Até logo!